Bom dia a todos. Estamos então gravando aqui a nossa apresentação sobre o livro O Mito da Marginalidade, de Janice Pellman. E nós estamos retomando com essa primeira atividade do eixo dos trabalhadores religiosos, né? Que está dentro, então, do nosso núcleo de pesquisa, Trabalho Além do Direito do Trabalho da USP. E estamos resgatando esse livro porque queremos trazer referenciais teóricos, principalmente para afirmar, elastecer e compreender conceitos, né, de marginalidade, precarização e exploração. O próprio nome do nosso núcleo de pesquisa é Trabalho Além do Direito do Trabalho. E o objetivo principal desse núcleo sempre foi, né, trazer uma inclusão para todos aqueles trabalhadores que se encontram à margem ou marginalizados de alguma forma, principalmente legalmente, daquilo que nós entendemos como um arcabouço doutrinário e legal de proteção e de constitucionalização das relações aí de trabalho. O primeiro referencial teórico, então, vem desse livro que inspirou o nosso querido coordenador Guilherme Guimarães Feliciano, e a marginalidade que é tratada aqui, né, é através do conceito de uma pesquisadora. E para falar quem é essa pesquisadora, Janice Pellman, eu convido aqui a nossa outra pesquisadora, a Carol, para estar falando um pouquinho dela aqui agora. Carol, é com você. Obrigada, Cíntia. Olá, pessoal. Bom, a Janice Pellman, ela é uma socióloga, né, estadunidense, e ela pesquisou, né, as áreas de urbanismo, desenvolvimento e pobreza urbana. E ela tinha esse foco, né, nas comunidades de baixa renda nas cidades. Ela, né, foi quem escreveu esse livro, o mito da marginalidade, né? E ele hoje é um referencial teórico incrível, né? Até, na verdade, ela hoje continua sendo um referencial incrível sobre os estudos, né? Ela ficou 25 anos morando nas comunidades para chegar a alguns dados e para acabar com alguns mitos, né? Então, assim, principalmente com relação a essa questão de mobilidade urbana, de pobreza, ela estudou e hoje ela tem um projeto que chama Mega Cities Project, que ela é uma organização, né, de nível mundial, que ela tenta trazer isso para quem tem interesse, que ela é justamente destinada a uma pesquisa e compartilhamento de conhecimentos, assim, sobre essas cidades globais, né? Então, é como se o que ela estudou aqui, hoje ela aplica na tentativa de tentar fazer com que esses lugares, eles cresçam de uma forma ordenada e que possa fazer com que as pessoas desenvolvam a economia, né? Então, e além disso, ela é uma pessoa extremamente empática. E a gente estava assistindo ontem, né, Cíntia, as entrevistas dela e a gente fica encantado da forma dela como vê o mundo, e justamente essa questão de tentar compreender, tirando, né, os preconceitos que a gente tem e às vezes até a forma da gente interferir. Então, até os métodos de pesquisa dela, que mais para frente a gente vai ver, a gente percebe que ela tenta ao máximo colher dados sem que a ideologia política, né, social, toda essa questão que a gente traz com a gente influencie na pesquisa. Passo para você agora. Bem, a Janice, então, a gente começa a fazer algumas perguntas, né, numa resenha descritiva. Qual que seria, então, o objetivo desse livro, né? Qual é o objetivo do livro, O Mito da Marginalidade, né? Diante das nossas leituras, o que a gente percebeu? Que ela queria estudar o processo de adaptação e compreender como as pessoas mudam ou não mudam em resultado da exposição de uma vida urbana. Esse era um dos objetivos também. Só que no transcorrer da pesquisa, ela começou também a examinar a validade das crenças vigentes sobre os mitos da marginalidade.
e os termos dos migrantes nas favelas ou cortiços do Rio de Janeiro. Ela fala termos que seriam condições de existência desses migrantes, né, nas favelas do cortiço do Rio de Janeiro. Carol, o que mais que a gente pode falar aí? Várias coisas. A segunda delas, né, é com relação a primeira descoberta dela ao viver nessas favelas do Rio. O que ela percebeu foi que não era a maneira como essas pessoas elas adotam estilos de vida da cidade ou se modernizaram graças à exposição urbana, mas era como elas se integram nas estruturas sociais, econômicas e políticas nacionais. E aí, gente, começamos a ver o que são esses mitos da marginalidade. Então, ela começa já a trazer uma primeira definição, que seria o conjunto de estereótipos que constituem uma ideologia, um instrumento político para justificar as políticas das classes dominantes, das quais dependiam as próprias vidas dos migrantes e favelados. E é interessante também que o momento histórico brasileiro, né, que o livro ele é descrito, foi bem na era do presidente João Goulart, né, que ele justamente falava nessa questão de reforma de base, né? O João Goulart ele era cunhado do Leonel Brizola, ele era governador do Rio Grande do Sul, falava em reforma agrária, tributária, né? A gente tinha também o Miguel Arraes, que era o governador de Pernambuco, o Francisco Julião, que ele era organização de ligas camponesas em todo o Nordeste. Tinha um momento ali em que os estudantes eles estavam fazendo greve geral, né, pedindo representação de 1/3 de todas as decisões referentes à universidade. Tinham também esse momento de politização, né? Os líderes trabalhistas eles estavam ali tentando mobilizar os trabalhadores, né? Então era aquela expectativa de um Brasil novo, até que houve o golpe de 64, né? E a gente sabe o que aconteceu. Pois no golpe de 64, a Janice ela tinha contatos com muitos teóricos considerados esquerdistas no Brasil, muitos estudantes, muitos pesquisadores, e ela teve uma primeira surpresa, né? Quando houve o golpe de 64, uma revolução considerada de direita, né, no país, ela tinha uma previsão, assim como os colegas dela, de que as pessoas que estavam nos morros, né, um bom número aí de favelados, eles iam ajudar a fazer uma revolução na verdade de esquerda, só que não. Eles desceram dos morros e participaram de uma marcha pela lei, pela ordem, pela tradição, pela família e pela propriedade. E aí foi um primeiro assombro, né? Porque houve um erro de cálculo muito grande desses estudantes, desses profissionais liberais, de esquerda em geral, e todos ficaram inconformados. Por que essas pessoas que tinham tantas razões para, de repente, buscar bandeiras que eram mais, vamos dizer assim, socialistas, eles, na verdade, vieram numa luta, se uniram a uma luta extremamente tradicional, de quase praticamente Deus, pátria e família, né? E aí ela falou assim, bom, essas pessoas, esses teóricos tinham uma noção esses teóricos tinham uma noção a partir das realidades teóricas deles, mas não a partir de uma vivência. E aí a gente tem a outra pergunta, né, Carol? No sentido assim, né? Então, ela pensou nessa perspectiva e daí tem o questionamento, né? Olá, é Grace ou Grace? Grace? Fique à vontade. Então, assim, a questão a gente sabe que o livro, né, ele foi todo pautado no estado do Rio de Janeiro. E a questão o Rio, ele foi a única experiência dela no Brasil? Não. Antes disso, né, em 65, ela tinha participado de um projeto em 2 vilas de pescador, na proximidade de Recife, né, juntamente com mais 45 estudantes, em que 30 eram brasileiros e 15 eram americanos. E identificavam que as fábricas elas tinham sido instaladas na área para desenvolver o Nordeste,
só que simplesmente destruiu a economia tradicional das vilas, né, que era justamente que eles vinham da pesca, justamente por conta dessa poluição dos rios. E ao contrário, né, dessa promessa de industrialização e empregos, além de não ter proporcionado empregos novos, ainda acabou com a economia do local. Porque essas fábricas, normalmente, né, quando vieram para cá, a gente via que eram automatizadas, então não tinha, né, muito posto de trabalho. E então, além disso, né, por conta da poluição dos rios, de não ter proporcionado novos empregos, teve ainda o adoecimento da população, né? Porque os adultos, eles ingeriam peixes e crustáceos, e acabavam falecendo por isso, e também as crianças, né? Então, praticamente, além de toda essa questão econômica, teve um impacto social muito grande ali, né? Então, ela participou ali da negociação com as empresas, né? Inclusive, olha que interessante, teve um arcebispo participando também, que é o Dom Helder Câmara, e para tentar resolver a situação. Só que as empresas, elas declararam que somente depois de 15 anos da exploração que elas poderiam investir, né, nos equipamentos que permitissem, assim, essa eliminação desses resíduos que contaminaram os rios, de uma maneira menos prejudicial, né? E constatou, e por isso ela constatou, né, que foi a primeira grande e forçosa migração de famílias a abandonar essa região para sobreviver. Então, depois a gente já tem, até nesse processo que a gente vai falar um pouquinho, depois no capítulo 3, uma das formas de migração, né, justamente por conta disso. E, além disso, entre 66 e 68, ela lecionou na Faculdade de Ciências Políticas da UFMG. Ela falava sobre teorias e métodos, né, que permitissem levantar e analisar esses resultados quanto à cultura política das classes sociais. Aí teve um obstáculo, né, epistemológico, inclusive, pelo fato da Janice ela ser americana. Então, as pessoas ficavam desconfiadas, né, e dessa questão do imperialismo intelectual, né, então, e isso contribuiu muito para que ela focasse e distinguisse, né, o que era problema realmente merecedor de pesquisa e debate, quanto aos tópicos de discussão mais populares também da esquerda, né, até que ponto essa questão política vai influenciar ou não. Aí ela desistiu de estudar em Brasília, né, em 68, quanto às migrações de candangos, né? Então ela foi para Brasília também para tentar estudar, só que ela viu que era uma coisa muito específica, né? O que acontecia lá em Brasília. Então ela acabou... O que ela percebeu na verdade, né? Os candangos, eles vinham para construir a capital. Tinha também, né, burocrata de classe média que trabalhava em vários órgãos do governo, e tinha a elite política que governa o país, porque esses eram, na verdade, né, os fatores que fizeram com que ela pensasse em Brasília. Até porque, né, ela tinha achado mais... E daí, no final das contas, ela acabou achando mais interessante estudar uma cidade mais antiga, né, no caso Rio de Janeiro, que tivesse desenvolvido mais organicamente, e não segundo, assim, uma cidade que foi toda projetada, né? Então, ela considerou muito atípico o modelo de Brasília para que fosse possível aplicar esses estudos, né, nos demais locais, porque isso não podia trazer algumas generalizações frutíferas da experiência que pudesse contribuir para os demais campos. E aí a gente faz a pergunta, né? Por que o Rio é escolhido, né? Porque ele então foi desenvolvido de forma mais antiga, não era um Oscar Niemeyer que arquitetou ele. Na verdade, ela entendia que era o exemplo mais extraordinário, porque concentrava mais de 1 milhão de favelados e mais de 300 favelas. A gente está falando de 1967, 68, 69, né? Então, era um contingente muito maior que qualquer cidade brasileira, tá? Ela comparou com Recife, com Salvador, com São Paulo, mas até por um esforço do IBAN, que era um instituto ali também estatístico, né? E também o coordenador de centro, e ela também, porque queria coordenar um centro de pesquisas urbanas, ela acabou realmente indo para o Rio de Janeiro, até para treinar equipes para poderem utilizar a metodologia de pesquisa que ela utilizava, né?
Mas nem tudo são rosas, né, Carol? Teve espinhos aí, né? E a gente tem que pensar também, né, que ela praticamente presenciou o golpe, né, assim, vivenciou. Então, justamente por conta dessa questão, ela teve que interromper a pesquisa dela, né, porque ela tinha começado em setembro de 68 e foi até novembro de 69. Só que daí foi politicamente inviável continuar no Brasil, né, porque eles consideraram-na como uma agente internacional de subversão, porque ela vivia em favela, tinha certos amigos, né, que haviam um mandado de prisão iminente, né, aqueles amigos meio que problemáticos, né, e além disso, eles emitiram um mandado de prisão contra ela. Então, o que ela fez? Ela acabou terminando a coleta rapidinho, pegou a codificação de dados, jogou tudo para uma fita magnética e saiu do país. Porque o que acontecia? Nesse período, quando os pesquisadores eram presos, eles destruíam a pesquisa inteira. É isso aí. E aí a Janice coloca também nessa introdução do livro algo importante para a gente que faz sempre cortes de gênero, né? Que ela se valeu de ser uma pesquisadora estrangeira e mulher por dois motivos muito importantes. Estrangeira, porque ela podia fazer várias perguntas, até indelicadas, que talvez os pesquisadores brasileiros não conseguiam fazer para os próprios conterrâneos, né? E que eram justificadas. Ela sempre falava que era por uma questão de ignorância, de ingenuidade, ela estava compreendendo a cidade do Rio comparada com os outros lugares que ela já tinha vivido. Então, as pessoas se sentiam importantes sendo entrevistadas por ela, né, ser uma estrangeira, né? E aí ela escolhia favelados, às vezes gerava até um certo ciúme. E por ser mulher, ela percebeu que ao acesso a alguns documentos, mapas e até aerofotografias oficiais eram permitidas a ela por conta de um machismo estrutural que julgava ela uma pessoa inócua, inofensiva, né? Então ela teve acesso que foi negado a muitos outros pesquisadores, ela acabou tendo acesso por ser estrangeira e por ser mulher, né? E aí esses políticos, esses funcionários públicos e jornalistas aí entenderam por conta desse machismo estrutural que ela não ia oferecer um machismo automático, né, da burocracia, nenhuma ameaça, né, para eles. Então era facilitado isso para ela. E aí, por fim, Carol, o que a gente tem de puxar o primeiro capítulo, que já está na hora? Justamente, né? Ok. Agora me diz, a gente fez essa introdução bonita, mas para que foi utilizado esse trabalho dela, né? Como que ela desenvolveu essa pesquisa? Ela desenvolveu, né, entre 68 e 69, a tese de doutorado dela, e ela pegou, na verdade, são 3 tipos de favela metropolitana da Grande Rio. Então, como que ela escolheu? Foi uma favela, né, em morro de área residencial e comercial de classe alta. Teve uma outra favela, né? Então a gente vê, por exemplo, aquela foto clássica aqui de São Paulo que tem, né, Morumbi, que daí tem as piscinas e depois a favela. Uma outra favela, né, que daí era mais afastada da cidade, que ficava na periferia, numa zona industrial. E ela acabou pegando também um subúrbio, né, que era o conjunto de bairros de cidade dormitórios ou satélites também. E qual que era a diferença maior, se a gente parar para pensar, da favela e do subúrbio, né? As condições de vida eram muito semelhantes, mas o subúrbio as pessoas tinham título de propriedade, né? Então as pessoas compravam os terrenos, elas moravam, né, e tinham, né? Então tem essa diferença também. E agora eu já passo para a Cíntia, né, falar da espinha dorsal do primeiro capítulo. Então, a espinha dorsal do livro, gente, ela se baseou em mais de 250 pessoas em cada favela. A gente está falando, então, aí de 3 que ela chegou, que a Carol acabou de comentar, né, de 3 perfis aí de favelas. Ela escolheu aleatoriamente 200 pessoas, mas ela não deixou de escolher 50 líderes de comunidade, que foram nomeados como líderes por uma questão de posição e reputação perante os outros, né? E ela queria entender, a partir, então, do questionário que ela montou de uma forma livre, a partir, primeiro, de umas observações convivendo e depois de entrevistas informais profundas, até ter um questionário aberto com um pré-teste, ela observou os dados dessas pessoas, as experiências urbanas, as atitudes e os valores e a vida política.
né? E além disso, ela contrapôs com histórias cronológicas dessas mesmas pessoas, ano por ano, com registros das alterações em relação à residência, ocupação, educação e vida familiar. Depois, quando a gente tiver a apresentação do apêndice, né, e do pós-fácil e tal, a gente também vai ver, talvez a Carol dê só um lancezinho aqui, né, de colherzinha de chá para a gente aqui, sobre a metodologia dela, né, porque ela dá bastante detalhes nesse livro, que é muito interessante para a gente, quando a gente pensa em fazer perguntas para qualquer trabalhador, né. O prefácio está assinado pelo Fernando Henrique, e não foi à toa, tá, gente, porque ele era do grupo do Sebrapa, que foi um dos que patrocinaram a pesquisa dela. Então, ela fez todos esses trabalhos, ela não parou aqui no livro, tá? Ela chegou a voltar em 73 no Rio, ela atualizou as pesquisas, ela acompanhou a vida daquelas pessoas que ela tinha entrevistado, inclusive de favelados que foram removidos dos seus lares e realojados em outros conjuntos residenciais, né? E o que é importante para a gente, então, agora já estourando aqui o primeiro, falando que a gente ia fazer rápido, né, Carol? Estourando para o primeiro capítulo, né? A Janice, gente, ela é neta de imigrantes. Então, ela tem esse corte muito forte, né? Sempre quando ela fala favelada, ela fala dos migrantes, porque os avós eram migrantes, né? E ela admirava esses avós. Ela, na verdade, essa admiração percorre todo o livro dela, porque ela busca coragem nas pessoas que estão procurando aí um novo mundo, né? Ela se inspira nos sacrifícios também dessas pessoas que fazem de tudo para criar suas famílias em amor, e ela também evidencia a questão de dignidade dessas vivências, né? Para servir de exemplo e inspiração para outras pessoas. Então, a gente já vê aqui pela veia dela aí, né? Familiar, ela vai buscar no livro expor realmente essa paixão dela, que vem aí da inspiração dos avós dela também. Bom, coube a mim falar do capítulo 1, né? Eu vou pedir depois ajuda para a Carol também, o que eu não esquecer, tá, Carol, por favor? No capítulo 1, eu também fiz algumas aí, saindo um pouco das perguntas, né? A gente está vendo aqui algumas fotos, né, para vocês entenderem a visão que ela tinha sobre urbânica, não só de um olhar urbanista, mas de um olhar social e de um olhar de uma socióloga que está ali buscando, uma pesquisadora que está buscando confrontar de uma forma muito humilde. Isso também é uma coisa muito nata na Janice, ela é extremamente humilde e sensível para buscar entender aquelas questões dos mitos da marginalidade. De novo, ela volta e fala, o que seriam esses mitos da marginalidade, né? Então, seriam as diversas crenças que compõem um conjunto de pontos de vista comuns, teóricos, entre teóricos, elaboradores de política, direitistas, esquerdistas, mas, enfim, teóricos, né? E até liberais de uma classe que media e sustenta estereótipos similares. Ou seja, ela dá alguns exemplos. Quais seriam esses mitos? Vamos exemplificar para ficar mais factível, né? Todos os migrantes são rurais e migram para as cidades. Um primeiro mito, que ela vai ver se ela vai desconstruir ou não, né? Migrantes chegam solitários e sem raízes. Migrantes chegam incapacitados e despreparados para se adaptar à vida urbana. São pessoas perpetuamente ansiosas para regressar aos seus vilarejos de origem. São pessoas que se isolam. Todas as favelas são imundas, insalubres, né? Em todas as favelas há sintomas de desorganização social, desintegração da família, desconfiança mútua, crime, violência, promiscuidade. Tudo isso é comum entre os migrantes, né? Então, são esses mitos. Eles são prisioneiros de desajustados valores rurais, ou seja, os piores que vieram, que migram da cultura da pobreza rural que migram, né, para as cidades, né? Os piores elementos, as piores pessoas, né? E aí, nesses mitos também se traz que há altos níveis de fatalismo, pessimismo, incapacidade para adiar aí a satisfação dos desejos e planejar para o futuro. Então, são pessoas que gastam tudo que ganham, então elas não se planejam para o futuro, né? São parasitas, são sanguessugas da infraestrutura urbana, têm limitados recursos, né? Seriam verdadeiras pessoas que ameaçam, né? E frustram
os centros urbanos, né? E caem normalmente em retóricas radicais. A gente vê que eles desceram do morro e não foram para retóricas radicais, foram para tradicionais, né? Ela já trouxe na introdução um outro contraponto. E aí ela fala, poxa, tudo isso é o que reinava, né, na cabeça dela, como teórica, como pesquisadora, porque eram verdadeiros vários mitos sobre marginalidade, ela chama de mitos porque ela está colocando em prova, né, tudo isso. E aí ela começa a pensar, será que isso aí é fruto, isso tudo é verdade ou é fruto de preconceito local, de estudo popular, de teoria acadêmica? Ela traz isso para, né? E é legal a gente fazer essa pergunta quando a gente está vendo aí os trabalhadores religiosos aqui fazendo um contraponto, né? Até que ponto algumas coisas são preconceitos ou são reais, né? E aí ela fala que o livro aqui vai se propor a fazer o quê? Desconstruir todos esses estigmas, permitir uma evolução desses mitos, né, da marginalidade, para reter o que é verdadeiro, né, e reter o que é verdadeiro a partir de um contexto mais amplo de migração, de urbanização e de vivência, porque ela se propõe a viver dentro das favelas, né, dentro das comunidades. Então, isso tudo, gente, é a primeira parte do capítulo 1. Na segunda parte, ela já vem e começa a falar sobre o fenômeno da urbanização. Talvez para nós que somos do direito, falar sobre o fenômeno da urbanização pode ser um pouco mais, né? Pô, por que nós vamos falar sobre isso, né? O que é interessante aqui, quando ela estuda o fenômeno da urbanização, para nós, que eu pelo menos destaco aqui, aí fazendo até uma resenha um pouquinho mais crítica, né, porque eu tenho meu conceito pessoal aqui também sendo exposto, né, é que ela procura trazer, a partir desse fenômeno da urbanização, um contraponto com precarização. E aí, porque a gente tem esse nosso estudo aqui do livro, né? Até que ponto a urbanização, o fenômeno da urbanização está causando precarização? Até que ponto eu preciso de uma política pública? E aí ela começa a comentar que a gente só começa a se preocupar com isso a partir de 1850 para cá, porque é quando se divide a sociedade urbana e rural. E ela comenta também que para o futuro, até 2050, a gente está falando de 1969, hein? Até 2050, ela acredita que mais da metade da população do mundo vai estar em complexos urbanos mais populosos, ou seja, há uma grande tendência que essas fotos que nós temos aqui, né, elas sejam sempre permanentes nos grandes centros, né? Elas não sejam possíveis de serem retiradas, deslocadas, porque esse fenômeno da urbanização já começa a trazer o quê? Alguns conceitos muito comuns aos urbanistas, que são da superpopulação urbana, né? Que isso é considerado um problema de supermigração, né? E também não só da superpopulação urbana, como principalmente aqui ela começa a comentar das políticas que vão vir a partir disso, né? Se são políticas adequadas ou não, e dentro das políticas a gente tem os contextos legais, né? A gente tem as leis sobre solo, e aí nós vamos estar verificando o que é bem importante também nesse capítulo 1, que seriam as causas das favelas no Brasil. A gente vai estar vendo, numa terceira parte então, desse capítulo, e aí eu já vou pular porque a gente já são 8h38 aqui, ela vem nessa terceira parte e ela começa a falar que a migração, o crescimento natural, a supermecanização, né, o aumento da produtividade sem ter concomitantemente o aumento da força de trabalho, e tudo isso pode ser motivo para você ter uma urbanização descontrolada ou uma superurbanização dos grandes centros, né? As pessoas estão fazendo uma migração, o próprio centro tem um crescimento natural, e dessa migração normalmente também pode estar vindo dessa supermecanização lá, né, da área rural. E também, ao mesmo tempo, aí a gente vê a questão das precariedades, né, de absorção dessas demandas populacionais dentro dos grandes centros, né, a gente começa a perceber que a velocidade de uma maior industrialização
também demandaria que nós tivéssemos pessoas habilitadas para e qualificadas para poder integrar essa mão de obra um pouco mais específica, industrializada. E aí a gente percebe que não há. E aí tem um dos mitos era exatamente esse, né? Que o migrante, ele não consegue se adaptar, né? E aí ela vai se questionar, será? Será? O tempo todo, né? Tudo bem, ele já foi morar numa favela, mas será que ele realmente não se adapta? E aí, será que estamos diante de um mito de marginalidade ou não, né? E aí ela comenta bastante, né, que a primeira desconstrução que ela faz é que apesar de você ter um desemprego disfarçado, você ter ali uma produtividade baixa pela falta de qualificação dos trabalhadores, e isso demandar macro soluções políticas que seriam a médio e longo prazo, os próprios atingidos, migrantes, os favelados, têm soluções improvisadas. Aí pronto, já começamos a fazer a primeira desconstrução. Eles têm soluções improvisadas. Então, a mesma pessoa, muitas vezes, ela dá até exemplos, ela tem vários empregos, ela sustenta vários membros da família, aí ela já começa a identificar, ele não está sozinho, né? Ela também percebe que esse desemprego nas cidades, ele nunca é muito longo, ele é mais raro, né? Ele dura pouco tempo, tá? Apesar de existir muita rotatividade. E ela começa a entender que as favelas, convivendo ali dentro, que há um olhar de quem vê fotos, como a gente está vendo aqui, e quem está lá dentro. E aí ela começa a perceber que a favela é uma solução autógena para a severa escassez de moradia e para as falhas de mecanismos do mercado, né? E ela coloca que falhas de mecanismos do mercado aí seria desde a ausência de macropolíticas até as questões de legislação de solo e organização aí desse solo e a distribuição dele para as pessoas que estão vindo povoar os grandes centros, né? E aí ela começa a fazer debates, falou assim, bom, já tem as primeiras controvérsias. As primeiras controvérsias aí olhando, que falava que a pessoa da favela, o migrante, né, ele é uma pessoa que é propensa a ter distanciamento do outro indivíduo, como se estivesse se protegendo, se imunizando, ela usa até essa expressão, se imunizando do outro indivíduo. Aí essa pessoa não tem laço de parentesco, opa, ela começa a perceber que não é bem assim. Ela fala que essas pessoas não têm mais a solidariedade de vizinhos, não tem mais existe um colapso mental. Ela fala assim, não, isso tudo o que é? Durkheim falando, Simmel falando, Toynes falando, Maine falando, Morgan falando, mas não é o que ela está vivendo. Eles estavam exatamente colocando as favelas como verdadeiros centros heterogêneos, de colapsos mentais, onde crime e delinquência são possíveis, e ela começa a ver, ao contrário, que a favela tem uma homogeneidade, existe uma solidariedade, né, uma homogeneidade de necessidades, uma heterogeneidade de trajetórias, mas que há uma solidariedade e que ela não é socialmente desorganizada, ela tem uma organização, né? E aí ela começa a pensar, poxa, esses filósofos, né, esses teóricos, né, Durkheim, Simmel, Toynes, Maine, Morgan, ela fala que eles estão numa tradição de um pensamento, né, de escolas que ela classifica como anti-urbanistas, né, e que na Europa chega até aquilo que eles chamam de estudos de uma escola agrarista, ou um agrarismo, ou seja, eu vou, na verdade, privilegiar o agrário e vou me refutar do urbano, que o urbano está sendo bom. A gente tinha essas escolas ocorrendo tanto na Europa como nos Estados Unidos e tal. E aí ela vem e traz Lewis. Lewis, que é uma outra doutrina teórica que ela vai estar lembrando para a gente aqui no capítulo 1, vem a primeira premissa, ele fala assim, olha, cidade não é um mundo impessoal, não é um mundo desnorteado socialmente e psicologicamente, né? Aí ela fala que eles são os pró-urbanos, né? Existe vida familiar estável, há, para muitos, até um santuário de civilização, talvez até um lugar onde a gente possa falar que é um suprassumo de herança cultural, existe saúde boa, existe pouca doença mental, não é aquela coisa, né? Não é um colapso mental,
existem relações boas entre gerações, e a migração de pessoas é que, às vezes, para Lewis, ele ainda vê como uma invasão de indesejáveis. Daí ela vai lá, opa, né? Até os pró-urbanistas aqui não estão muito favoráveis, vamos ver. Então, a urbanização é uma bênção ou é uma praga? Né? Aí ela já está dentro desses teóricos que são urbanistas e ela já vai para essa corrente. E aí, essas três correntes, eu vou comentar, gente, agora eu nem imaginava que a gente era tanto aqui, né? Essas três correntes, elas são interessantes porque elas também vão falar para a gente, toda vez que a gente pensar em leis para as pessoas que estão além do direito do trabalho, né, para os trabalhadores que estão além de trabalho, a gente tem três correntes aí sobre a questão de favelas. A visão negativa, tem uma visão positiva e uma visão que é propensa a aspectos negativos, mas é um pouco intermediária. A visão negativa seria o seguinte, que a favela em si, a urbanização, né, e a evidência das favelas, seria um desastre, uma pobreza rural que migrou para a urbana, que é um sistema social urbano parasita, difícil de modernizar. Quem prega isso é a Barbara Ward, e ela fala que o migrante pobre e sem qualificação vem para a cidade na pós-industrialização, mas ele é resultado que ele traz miséria, desespero, desordem, violência, e aí a gente vai ter alguém que vai apresentar aí nos nossos pesquisadores o capítulo 6, não lembro agora quem que vai ser, acho que são os próximos, né? Aí a gente já tem um contraponto, o capítulo 6 vai explorar, será? Né, essa visão negativa, verificar se o imigrante ele conduz realmente a tudo isso, desmoralização, radicalização e frustração de esperança. Aí ela traz uma outra corrente, né, que ela está trabalhando com a gente no livro, com as correntes possíveis, a visão positiva. A pobreza não existe mais só na cidade, também tem no campo, né? Temos precarização na cidade e no campo. Temos, às vezes, até um influxo rural-urbano, né? E há uma questão aí também da mecanização, da hiperurbanização, né? Mas a hiperurbanização, num aspecto positivo, ela é uma ferramenta rápida para você expandir economias nacionais. E aí ela cita até Friedman, né? E aí tem muitas vantagens econômicas, sociais para os homens na cidade, muito mais do que no campo. Há também uma maior concentração e visibilidade da pobreza na cidade, é bem verdade, mas há também uma modernização de atitudes. E aí a gente vê o olhar empático da Janice, né? Que ela fala de um modernismo participativo, uma participação política e consciente dos moradores de favela e imigrantes, porque eles têm associações, né? E aí ela começa a falar que nessa corrente tão positiva, a modernização ela é dada porque há várias alterações psicológicas dos indivíduos, mas alterações que na verdade, estão buscando trazer mais adaptações, apesar de ainda não ser uma alteração de substituição de antigas elites por grupos de classe média ou de operários. Ainda não é isso, mas a gente está começando a caminhar para isso, né? Ela cita até o Hobsbawm, né, que vai falar sobre essas questões também de substituição de elites e tal. A terceira escola, que ela comenta aqui também, do fenômeno de ser praga, né, uma urbanização, o Benson, né, a urbanização, ela fala que essa terceira escola seria a escola sociológica de Chicago, e os pobres não são vistos como um problema, eles constituem a parte natural e inevitável da paisagem urbana, que a gente está vendo paisagem urbana, né? Pobres e grupos minoritários podem ser considerados até indesejáveis, mas a urbanização não promove a melhoria de todos os setores. A gente tem, infelizmente, sim, a miséria, que é um subproduto do processo de modernização, e a modernização vai intensificar, às vezes, o colonialismo interno, vai estimular, às vezes, também um subdesenvolvimento. Então, é uma escola que ela, né, ela tenta conciliar um pouco, não ser um pouco mais intermediária, né? Aí eu vou deixar para a Carol. Carol, ela fala também dos migrantes, como você vai falar do capítulo 3 também, que tem dos migrantes, né? Ela faz algumas perguntas. Quem migra? Por que migra? Como migra? Já falei bastante, Carol, fala um pouquinho aí, por favor. Onde vivem, o que comem, né? Nesse capítulo 3, ela vai encerrar essa parte 1, né? Então, ela parte do cenário,
para chegar no indivíduo, né? Afinal de contas, quem são essas pessoas que são ocupantes da sociedade? Então, ela está deixando um pouco de lado essa comunidade e ela vai se voltar um pouco para o indivíduo, né? Justamente, e qual que seria, né, a fotografia, assim, o que ela busca achar, o que ela busca aqui? Então, ela vai entender primeiro, né, quem são os favelados em geral, né? Então, ela vai começar falando dos favelados e depois ela vai para os migrantes. E os questionamentos que ela faz seria, né, com relação aos migrantes, de onde que eles vêm? Qual que é a experiência urbana prévia deles, né? Por que e como eles vieram para o Rio de Janeiro e de que maneira se processou sua adaptação à cidade? Porque tinha muitos mitos, né, também com relação a isso, de que eles ficavam migrando de um lugar para o outro, né? Dessa questão também, se era só econômica, se era social. Então ela quis desconstruir algumas dessas situações. Então, assim, na pergunta, né, de quem são os favelados, tinha justamente essa visão estereotípica, né, que era aquele negro vadio, sem vida familiar regular, que é aquele enganador, né? E ela trazia também assim, né? Tipo, e também tinha a questão, né, de caracterizar a população negra masculina e também de simplificar a contextualização da população geral. Inclusive, quando eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei muito daquele livro Bestializados ou Bilontras, que agora eu não me recordo o nome do autor, né, falando justamente dessa questão, né, a gente vê no golpe de 64 a participação ativa, e de repente, por outro lado, da República, da Primeira República, eles assistiram meio que como se tivesse a vida acontecendo e eles não tiveram uma participação ativa ali, né? E daí perguntavam, tá, mas e aí? Essas pessoas, elas não são inteligentes? Quer dizer que é tudo burro, que não tem interesse nenhum por política? Ou será que são aquelas pessoas espertalhonas, né, assim, que comem pelas beiradas? E a gente pensava também justamente nessa questão até da cultura do realismo, né, daquele livro Curtiço, também, da descrição, né, dos personagens. Então, assim, ela traz uma tabela que eu não juntei aqui, gente, tá? Não vou me ater tanto mais à apresentação, porque eu acho que a gente até passou algumas fotos aqui. Sim, só interrompendo um pouquinho, antes disso, você quer mostrar as fotos para ver Sim. a tabela? Vou fazer. Ela faz essas duas fotos aqui que estão. Tem aí uma favela, né? E aqui tem dois homens, estão um pouquinho escura, né, Carol? Mas são dois homens na frente de um clube aqui. Ela fala sobre mito de marginalidade usando essas duas fotos no capítulo, acho que no capítulo 1 ainda. E ela fala assim: olha, quando você olha para esses dois homens, o que você pensa? Que são dois desocupados, que estão ali para beber e vão causar alguma criminalidade. E quando você olha para essa favela, então, são pessoas que estão ali à margem de saneamento básico, esgoto, são pessoas imundas, que proliferam doenças. Daí ela fala: não, essas duas pessoas aqui, esses dois homens, trabalharam o dia inteiro, estão esperando chegar os móveis de um clube, para eles poderem ajudar a organizar, porque vai ter um evento social na comunidade. Eles têm calçados novos, roupas, eles sustentam cada um família de 5 pessoas, e são trabalhadores. Então, quando você conversa, convive e vê a história, é diferente de você ver a cena. E aí ela fala assim: tá vendo o que é desconstruir o mito da marginalidade? Então, isso é bem bacana quando ela faz. E quando ela também coloca essa visão aqui da favela, né, das casas uma em cima da outra, ela fala assim: o que vocês entendem por favela? Né? Ela começa a se perguntar: o que você enxerga? A desorganização. Mas será que não tem uma organização ali dentro? Né? Será que não tem... as pessoas não estão, de repente, investindo em equipamentos eletrônicos, outras coisas, porque existe uma lei de solo que proíbe de ela fazer benfeitorias, que é o caso do Rio, e ela cita isso dentro, né, do livro. Então, a própria lei impede de fazer benfeitorias, porque eu tenho uma ocupação de um terreno irregular, e aí ela vem com um primeiro conceito, né, de favela. Ela fala assim: olha,
É um grupo de moradia, com alta densidade de ocupação, construída de forma desorganizada, né, com materiais inadequados, sem zoneamento, sem serviços públicos, em terrenos usados ilegalmente, sem consentimento proprietário. Isso aqui é a definição que ela traz do Boletim Oficial da Secretaria de Serviços Sociais do Brasil. Mas o que ela fala realmente é que a favela, para quem convive e vivencia, é a ocupação ilegal da terra, só. Eu posso ter organização, sim, dentro da favela, eu posso ter, sim, pessoas que estão trazendo produção para toda a sociedade no entorno, né? Tá trazendo uma economia, está trazendo uma movimentação de valores. Eu estou tendo, às vezes, até um comércio organizado aqui dentro, né? E aí ela cita os comércios que ela identifica dentro das favelas. Então, ela está olhando para dentro e ela vê casas que têm conforto, que têm capricho na arrumação dos móveis, limpeza nos quartos, portas venezianas, flores na janela, né, objetos de estimação expostos com orgulho, né, as pessoas que trabalham o dia inteiro, descem do morro até as 8 da manhã, mais da metade da favela desceu para trabalhar, né, e acordou muito cedo para isso, tem desde funcionário público até pessoas que trabalham de serviços domésticos, construção civil e tal. Então ela fala assim, olha, é outra coisa viver aqui, né, e aí as favelas, na verdade, ela fala que tem são ferramentas, né, de movimentação de uma mão de obra barata para o seu entorno. Quando ela olha para a zona sul do Rio, ela fala que a favela de Catacumba, né, Catacumba, que foi removida, era uma favela que era basicamente construída para servir essa comunidade aí, né, de pessoas muito abastadas, é a zona rica, né, Leblon, Ipanema do Rio de Janeiro, né? Então, por conta disso, ela fala assim, olha, ela está servindo, sim, economicamente toda essa comunidade, e é uma comunidade rica em volta, né? O que aconteceu ali nessa favela, especificamente no Catacomba, que, se não me engano, é essa foto aqui, a primeira mesmo, é que as pessoas imaginavam que não podia se construir porque o morro era muito íngreme, né? Era muito ruim, e as pessoas conseguem construir. E ela falou, olha, a primeira vez que eu estou fazendo uma inversão, né, do tema da posição, onde o pobre está no lugar mais alto, o rico está no lugar mais baixo. Mas por quê? Porque o rico julgava, né, a pessoa passada julgava, que aquele local ali era impossível de ser construído e de ser residido por pessoas, né? Então ela falou, olha, que a gente é até um fenômeno, né, diferente aqui. Mas, assim, o que eu queria talvez terminar com vocês aqui, acho que não vai dar tempo de a gente apresentar o capítulo 3, a gente ainda está, basicamente, entrou aqui um pouco já no 2, é que as favelas também têm 3 conceitos muito importantes que a gente precisa bater aqui com vocês. As favelas, elas podem ser, são 3 correntes, aglomerações patológicas, elas podem ser comunidades em busca de superação, e elas podem ser classificadas como calamidades inevitáveis. Esses 3 conceitos são importantíssimos, que eles vão percorrer o livro todo, e eles vão determinar políticas públicas. Quando ela fala de aglomerações patológicas, a gente tem que ter a ideia de que nós estamos diante de doutrinadores, de conceitos e referenciais teóricos que classificam os favelados como vagabundos, desempregados, mulheres e crianças abandonadas, ladrões, bêbados e prostitutas. Ou seja, são elementos marginais. Quando a gente usa a palavra elementos marginais, vem desse referencial teórico, aglomerações patológicas. Eles vivem em condições subhumanas, sem água encanada, sem esgoto, coleta de lixo, não tem quase serviço básico nenhum, e o ambiente é totalmente sujo e insalubre, né? As favelas, na verdade, aqui, no conceito econômico, elas ocupam terrenos, né, locais que seriam muito mais valiosos se ocupados por outros, então elas desvalorizam a área, as propriedades vizinhas, e ainda tiram uma certa lucratividade. Os favelados são sempre parasitas, eles só causam danos, não trazem retribuição, eles não têm a menor aptidão para conseguir coisas, né? E a solução, já que eu estou diante de uma aglomeração patológica, é sempre remover. Eu sempre vou buscar remover a favela, remover o favelado, eu vou erradicar, eu vou desencarajar o migrante de vir, eu vou taxar, né? Eu vou
colocar que ele tem que contribuir, então, para esse zoneamento urbanístico, então ele vai ter que ser taxado, eu vou exigir leis mais pesadas sobre ocupação de solo, que vão fiscalizar e vão exigir conjuntos mínimos, padrões mínimos de construção, e aí eu vou colocar essas pessoas, quem eu puder, eu vou remover para conjuntos habitacionais. Então, é uma visão negativa, e ela fala, isso aqui é um mito dominante, principalmente na América Latina. Quem sustenta esse mito são teóricos, são políticos, são formuladores de política, e tem ainda, inclusive, amplos segmentos da população. Quando ela vem para o segundo referencial de favelas, ela fala assim, comunidades em busca de superação. Nesse conceito, ela coloca o seguinte, nesse referencial teórico, que a favela é uma comunidade habitada por gente dinâmica, honesta, capaz de poder melhorar, de poder superar, de poder recriar, né, as realidades em que ela vive. Então, são pessoas que não são marginais, não são elementos marginais, né? Podem estar sendo marginalizados, mas não são marginais, elementos marginais. E aí, ela fala também que a favela, ela se evolui com o tempo, naturalmente, ela também constitui produção para a vizinhança, ela é integrada com a cidade, né? E aí ela tem, as pessoas começam, algumas pessoas têm capacidade empresarial, têm espírito de organização, organizam associações internas, fazem também redes complexas de organização para pleitear direitos perante prefeituras, perante órgãos, né? E aí ela coloca que no Rio a própria cultura nasce também dentro desse conceito, porque a gente classifica que o samba, a gíria, colorido, o espiritismo, as várias formas de manifestação sociais ali, ricas e diversas, são provenientes dentro de favelas. Então, aventura, conveniência, lealdade, um senso de comunidade nasce também naturalmente ali, e até de uma ajuda mútua, né? Dentro dessa variedade de pessoas que vêm de variedade de trajetórias, né? E aí ela coloca que há também esses favelados aí, eles, apesar de estar em camadas mais pobres, eles estão convencidos, eles não estão, eles são convencidos por políticas públicas que eles são incapazes, mas não que eles são naturalmente incapazes, né? Há uma estrutura urbana que impede deles se desenvolverem, mas eles que obstruem, às vezes, internamente, uma autoimagem deles, né, de via de acesso de uma educação formal, mas não que eles, por si próprios, sejam realmente essas pessoas tão incapacitadas, tão inabilitadas, tão não aguerridas, vamos colocar assim, né? E aí ela começa a fazer algumas críticas, a gente percebe que ela se filia muito a essa corrente, né? E aí ela faz até uma crítica ao Código de Obras do Rio, que ela fala, olha, se o próprio Código de Obras impede que qualquer melhoria nas casas, dos logradores, no serviço da favela, como é que a gente pode imputar para eles a causa dessa desvalorização imobiliária, né? Aí ela fala assim, não, nessa corrente, os favelados, eles podem sim ser agentes de sua própria melhoria. Essa expressão também é muito importante, agentes de sua própria melhoria. Aí, por fim, as calamidades inevitáveis, vamos terminar, né? Vamos encerrar, que já está aqui acabando, gente, desculpe, a gente calculou um pouco aqui demais as falas, né? A calamidade inevitável, né? Que a favela, a terceira corrente, é uma consequência natural, ainda que infeliz, de um rápido crescimento urbano, reconhece que a cidade não pode crescer suficientemente depressa para proporcionar emprego para todo mundo, necessário para o serviço urbano também, e aí você tem grandes níveis de desemprego, inadequação de infraestrutura, né, por conta de uma consequência normal da migração rural, que foi muito forte, né, nos últimos tempos aí, e vem de uma forma muito forte, vem dobrando, triplicando, né, em relação à população rural. E aí, então, os favelados, no entanto, são considerados úteis, como mão de obra barata, votos fáceis de comprar, apesar de julgarem serem economicamente pouco produtivos. Aqui, eles são vistos, é uma visão até paternalista, como crianças. Os favelados são crianças, precisam ser guiados, ensinados, educados. A gente precisa ter boa vontade para ajudar os menos afortunados, né? Então, nessa teoria aqui, nessa terceira visão, é assim que a gente vê: o pobre é um pobre coitado, né? E ele é incapaz de modificar a sua estrutura básica. Então, as pessoas mais afortunadas têm que trazer programas que, na verdade, vão ser paliativos, distribuição de alimentos, roupas, organização de centros de saúde e tal. E talvez alguns, né, sejam mais merecedores de uma superação diante de tantos obstáculos de integração à sociedade. Aí a hipótese, então, aqui é a natureza dos habitantes das favelas, suas raízes, as validades de implicação,
também vai constituir aí, a gente vai ver isso nos outros capítulos, uma espinha dorsal do estudo. Gente, como a gente ultrapassou, tem mais coisa para falar, a gente, de repente, pode até depois, o pessoal se aprontar para a próxima semana, vocês falam, senão a gente, de repente, complementa mais um pouquinho no começo, mas isso aqui, gente, olha, favelas no subúrbio, é o capítulo 2, ela vai comentar sobre as favelas que a gente falou aqui, aquelas que são perto de indústria, aquelas que são perto da zona mais alta e rica, e as que são em subúrbios, né? As diferenças que um dá um lugar e outro não. Mas o que é importante, né, é uma poesia que a gente vai colocar aqui para vocês, que vai sintetizar também, principalmente, olha, tinha muita mais coisa aqui. Essa poesia vai deixar tudo bem explícito para a gente. Vamos lá. Se o Capão fosse reconhecido, se nossa história fosse citada, se você ao pisar no chão sentisse o cheiro da bala, o gosto do sangue, a dor dos calos, se você tivesse lido que há 10 anos atrás a Zona Sul era o lugar mais perigoso de São Paulo, acho que só assim você entenderia como é difícil pra caramba ter que explicar que tem orgulho do Capão todos os dias. Não sabem nem da história, nem como surgiu, mas saem falando aos 4 cantos do mundo. Lá os moleques andam armados, todo mundo tem Glock e fuzil. Mas se você soubesse que o nome nem era Capão Redondo, e sim Guaravirituba, nome indígena, que os córregos que passam pelas casas na quebrada eram um rio que tinha água limpa, se você entendesse que a nossa história foi escrita pela mão do povo marginalizado, acho que só assim você entenderia que a favela tem gente pra caralho, gente pobre, gente nordestina, ricos de vida, de luta, que carrega nas costas a dor da desigualdade, culpa desses ricos que não entendem de luta, mas ninguém cita que os prédios mais altos de São Paulo, as casas mais limpas, foram feitas por seu João e limpadas por Dona Maria, que ergueram a cidade do outro lado da cidade sem ter o mínimo de liberdade, julgados sem dignidade, mas com toda a força obtida pelos males trazidos por você, que os critica. Se você entendesse que a alegria da quebrada é bater uma laje e fazer um churras depois, se você tivesse visto a alegria da mãe que criou a filha a vida inteira com dificuldade, ver a menina entrando na universidade sem pagar nenhum tostão, se você tivesse visto essa mesma menina começando a trabalhar, agora ajudando em casa, Dona Maria consegue comprar roupa sem ter peso no coração. Se você sentisse o mesmo ódio que eu sentia quando vi os patrões da minha mãe sendo racista, ver ela voltando pra casa sem fazer ideia que aquela porra acontecia, só assim você entenderia que a quebrada é refúgio, refúgio das crias. Se você soubesse que a marginalidade que veio atrás de nós, que o tráfico que nos seguiu, que vender droga não era a nossa função, que as crianças nunca quiseram brincar de polícia e ladrão, que ser aviãozinho era codinome dos moleques que queria ser astronauta, das minas que queria ter avião. Se você entendesse que a favela tem muito mais gente, você não chamaria nós de minoria. Se você parasse para pensar que as pessoas que você mais critica são as mesmas que estão na sua casa todos os dias, só assim você sentiria medo da revolta do povo da periferia. Por isso que eu falo, isso favelado vibra, que é pra tacar fogo mesmo. Queima esse restaurante com o nome de senzala, queima esse branco que falou que nós não tem vergonha na cara, queima esse povo que não reconhece os indígenas, queima essa ideia de que o Capão Redondo é um bairro com 2 esquinas, queima, que eu quero ver cinza, que é pra ver se paga toda a nossa história, que foi apagada e esquecida, que é pra ver se vale todas as lágrimas que as mães derramaram por ter perdido suas filhas, que é pra ver se supre toda a opressão que nós já sofreu dentro da porra da academia, pois eu quero que vocês sintam o gosto de terem tirado tudo de você por acharem que você não merecia. Eu quero ver vocês chorando por não se acharem pertencentes ao lugar. Eu quero ver vocês levantando da mesa, indo embora, porque as pessoas não param de te olhar. Eu quero que você sinta medo de falar de onde veio, por receio de na entrevista não passar. Eu quero que você passe por tudo isso para entender que eu tenho mais aqui motivo de mergulhar e que fique evidente. Nós está maior que o centro de São Paulo, quase 5 quilômetros de diferença, e que se nós invadíssemos os bairros mais nobres, pode ter certeza, não ia sobrar uma casa que não estivesse tocando fogo nos racistas. A referência foi bonita, mas só entendeu que pega busão lotado escutando o Djonga 5 da matina. Mas mesmo assim, você não entenderia. Se eu desenhasse, pintasse, você não entenderia. Pra você, Capão é o bairro, pra nós, história de vida. Então, antes que eu me esqueça, pra cada branco riquinho racista, existe um pobre favelado que adora tacar fogo na casa de boy fascista. Gente, aí a gente pegou. Vamos aqui encerrar a nossa apresentação, né, Carol? A gente queria falar um pouco mais do 2 e do 3, mas isso aqui foi o ápice para a gente, porque a Genice traz os 3 formas de encarar a favela e essa poesia, que é de São Paulo, do Capão, do bairro de São Paulo, bairro, né? Para ela é história, bairro para nós aqui, personifica de forma lúdica, né, que para quem é um morador da favela, para quem é um favelado, para quem hoje está, que a gente chama então de comunidade, né, porque a gente está falando na linguagem da Janice de 1968, 70, né, das 3
três referenciais teóricos, né? Quem tem a sensibilidade que a Janice teve, entende que as comunidades favelas são comunidades em busca de superação, como é nessa poesia aqui, né? Isso aqui está bem personificado, e ela faz isso, ela fala, olha, existe realmente uma diferença muito grande de você ser um pesquisador que vivencia e um pesquisador que só estuda a teoria. Eu até rimei agora, né? Então, é isso, gente. Assim, a gente agora quer deixar o espaço aberto, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou comentar alguma coisa, ou relacionar, de repente refletir, porque às vezes a gente só tem palavra para refletir, né? Então, é isso. Fiquem à vontade. Qualquer coisa também, até pelo avançado da hora, eu não sei se o pessoal tem compromisso, a gente pode combinar de fazer na próxima reunião o capítulo 3, depois a gente pode colocar para debates também, uma outra sugestão. Porque hoje a cabeça dá uma tela azul, né, com a quantidade de informações e, gente, esse livro a gente está apaixonada, né, Cíntia? A forma, né, de pesquisa dela, e assim, fazendo, né, esse contraponto entre ela como pessoa, a gente estava vendo até umas entrevistas que ela fez na época da Copa, das Olimpíadas, quando foram no Rio de Janeiro, e daí eles estavam contando algumas coisas, ela se emocionava, sabe? Então, é muito interessante você vê-la como pessoa, e a questão, assim, dela não querer contaminar justamente por isso e trazer, assim, dados específicos, estatísticos mesmo, né? Então, isso é bem interessante, mas daí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem comentar agora, a gente tem uma livre, né, Cíntia? Se vocês quiserem deixar para a próxima também, e daí a gente faz o cronograma, sábado que vem seria o Rodrigo e Elielson, mas se vocês quiserem, a gente pode, assim, estabelecer um pouco. O único problema é que a gente está próximo do final do ano, né? Então, a gente pode ter, talvez, algum prejuízo em alguma coisa antes de ser feita esse ano. Mas eu sinto que, assim, o capítulo 2 e o capítulo 3, ela comenta muito sobre as favelas, então ela dá mais detalhamento desses referências que ela traz, né, dos referenciais. E quando a gente estuda os trabalhadores religiosos, que tem um outro sistema de poder, que tem, diante do nosso Estado laico, ele vai ter todo um conjunto de regras, vai ter um direito canônico, vai ter outras coisas. Eu acho que talvez a maior contribuição até aqui, que eu vejo para os nossos estudos com o nosso eixo, é esse respeito, esse mergulho que ela faz. A gente pode trazer críticas, a gente pode trazer melhorias, mas a gente tem que ter muito respeito e não pode considerar que o trabalhador religioso é uma pessoa tão incapaz de se ele tem as suas limitações. Talvez hoje, com a mudança da legal, a gente entenda que criaram um obstáculo legal para ele gritar quando a coisa está tudo errado, né? Quando está tudo desviado, quando há um desvio aí da instituição religiosa. Mas, assim, é importantíssimo, na qualidade de pesquisadores, que a gente tenha essa sensibilidade que ela teve. Que quando a gente for justificar algum artigo nosso, que a gente se filie em uma dessas correntes, né? Porque, na verdade, essas correntes em relação ao favelado, a gente pode transpor, né? Não sei, né, Felipe? O que você acha? O Felipe Arruda está aqui, ele estava comigo lá nas primeiras exposições. A gente pode transpor para aquilo que a gente chama de trabalhadores marginalizados, né? Se nós vamos entender eles como pessoas que têm uma capacidade de separação e nós vamos fazer interferências e construtos e críticas mais sutis, se nós vamos ter uma visão mais paternalista em relação a eles e vamos entrar muito a fundo, mas temos que ter a noção que isso tudo é paliativo, não vamos resolver nada, né? Principalmente se a gente estiver diante de uma escravidão contemporânea, sei lá, alguma coisa assim. E a outra situação é que eu tenho que tirar, no caso, quando a gente estudou o eixo da prostituição, eu tenho que tirar a prostituta da prostituição, porque eu tenho que tirar aquele rapaz que é o aviãozinho do tráfico, ali não é trabalho, eu tenho que retirar, eu tenho que remover, eu tenho que acabar com tudo. Então, eu acho que ela fala para a gente ter esses cuidados, talvez pelos nossos conjunto de valores pessoais, ela tem um conjunto de valores dela, que é muito forte, né? E ela fala que vem dos avós, a migração, tudo. Talvez pelo nosso conjunto de valores, a gente tem uma tendência, às vezes, a ser paternalista, às vezes querer remover, mas talvez a corrente, né, e eu estou falando talvez, porque todos aqui temos liberdade de pensamento, de cátedra aqui e tal, né,
talvez a corrente da superação seja a mais sensível, adequada na hora que a gente for fazer pergunta, na hora que a gente for escrever. Talvez essa ignorância, essa ingenuidade que ela também colocava nos questionários dela, seja uma fonte para a gente se inspirar para fazer os questionamentos aqui para os nossos trabalhadores religiosos, né? Porque eu acho que ela falava assim, olha, para alguns parece ser delicada, mas é o jeito como você faz, a ingenuidade, a forma como você introduz aquela pergunta, como você mergulha com a pessoa, e aí a pessoa fala, né? E você deixa ela num espaço e ela se sente até importante. E eu acho que é isso que é legal. Ela falou que os pesquisados se sentiam importantes. Então, eu acho que tudo isso contribui para o nosso trabalho, né? Mas, assim, em termos de referencial teórico de marginalização, eu, assim, hoje eu estou seduzida, vou falar para vocês, né? Para a segunda corrente aí, que é essa corrente de mecanismo de superação, que eu acho que é uma corrente um pouco equilibrada, é respeitadora, mas também promove críticas. Não é para a gente se silenciar, também promove críticas, também promove construções. Mas ela respeita também esses universos que não são, às vezes, os nossos, né? Então, eu achei muito legal mesmo, e trazer isso para vocês, para nós é uma honra, né, Carol? A gente poder compartilhar aqui com vocês aí também, e quem sabe com o núcleo, né, se esse vídeo subir lá para eles também. O interessante é que essa segunda corrente, que na hora que vocês começaram a falar, a discorrer, eu já comecei a escrever aqui. É a minha comunidade que eu acabei escolhendo aqui como ponto de referência, porque a comunidade da superação, ela tem uma conversa muito próxima com os trabalhadores religiosos, porque o discurso da religião é superação, principalmente daqueles que estão inseridos, que moram, que vivenciam, que fazem o seu trabalho religioso na comunidade. E é bem interessante essa aproximação, e essa corrente, para mim, é a corrente que faz mais sentido, pelo menos na minha percepção, até o momento. É isso. Elielson, pode falar, Vina, porque a novata vai ficar quietinho, hein? Não, olha, só parabenizar mesmo a exposição, tá, assim, incrível. Assim, se vocês quiserem, o Rodrigo concordar, de repente conclui no próximo sábado, ou a gente segue o cronograma, mas assim, foi muito conteúdo bacana, cara, assim, parabéns, tá? Parabéns, e eu já estava lendo a obra, né? Eu dei uma pausa porque tive que fazer umas viagens, mas, assim, estou mais instigado ainda para continuar aqui as pesquisas e nos preparar aí para os próximos passos. Os parabéns, Cíntia, Carolina, incrível, viu? Acho que Obrigada. Felipe e Diane, por favor, podem falar também. Eu também queria parabenizar vocês. Também estou lendo o livro, né? Já tinha lido antes, estou retomando a leitura. Concordo, também fico com a corrente, né, da motivação, da superação. E o poema, né, que vocês apresentaram aí para a gente, eu acho que resume bem, né? Eu sei o que é periferia, porque eu vivi não na periferia, mas minha rua de trás, da minha casa, onde eu sempre morei, era periferia. Tenho amigos na periferia, então eu entro lá dentro, frequento lá dentro, e é uma vida, né? É estruturado. Se você perguntar para a pessoa, você quer continuar ali na vendinha, no mercadinho, ou quer ter um trabalho lá de 8 horas? Não. Ele quer ficar na vendinha e no mercadinho, porque ali ele tem a flexibilidade de horário, ali ele está perto da comunidade, com gente que é gente, a mesma, eles falam que é gente como eles, né? Não vai sofrer nenhum tipo de preconceito, né? E, ao mesmo tempo, também tem a visão da religiosidade, né? Quando você tem um cargo dentro da igreja, que eu já tive, eu estava ali, não em troca de, eu estou ali, estou pensando que eu tenho que ter uma carteira assinada, etc. Não, estava ali motivada pela religião e em nenhum momento me passou a ganhar por aquilo. Então, também acho que tem esse lado de da gente respeitar, né? O não impor nada,
e respeitar o ponto de vista deles e o lugar deles também, né? Mas é isso. Felipe? Quando eu tinha lido, na verdade, a apresentação de vocês me fez pensar em outras coisas, e acho que no sentido de que vocês estão falando, de que acho que, pelo menos o que fica para mim nesses 3 capítulos, principalmente no primeiro e na introdução, é a questão da metodologia. Ela tenta desconstruir a ideia do que é favela ou do que é a marginalidade a partir da convivência e da vivência. E com isso, ter uma outra perspectiva. Ainda que ela se filie a alguma ou outra corrente, ela coloca a corrente em perspectiva. Ela busca, de alguma maneira, se aproximar daquele objeto de pesquisa, que são essas pessoas, e, a partir dessa vivência, construir uma noção própria do que é a marginalidade, que é o que ela chega ao final. Pelo menos do que eu entendi. Eu acho que isso é um bom guia para a gente pensar como a gente trata os trabalhadores religiosos, que, de fato, é um pouco... Como é que eu vou dizer? Seria tipo um tipo de trabalho que, em geral, o direito do trabalho não está acostumado a lidar. Os nossos referenciais talvez não sirvam adequadamente para essa realidade. E se descentralizar desses referenciais e se aproximar do objeto de maneira ingênua, o que é muito difícil, muito, muito difícil, me parece uma perspectiva interessante. Até dentro do que a própria Diane falou. Então, nesse sentido, acho que o livro, nesse aspecto, pelo menos esses 2 primeiros capítulos, me trazem principalmente a partir da fala de vocês, me trazem essa perspectiva de como o livro pode contribuir para uma eventual pesquisa que a gente vai fazer, tanto para as entrevistas quanto para eventual outras formas de aproximação. Porque eu estava lendo o livro, a forma como eu estava me aproximando do livro era de tentar olhar os dados e os resultados que ela traz. E aí eu estava vendo os dados que ela trazia, como é que a favela, o que ela descrevia das favelas, o que ela descrevia das pessoas, e vocês trazeram, não necessariamente. O que é muito relevante aqui é o olhar que ela traz. A desconstrução que ela busca fazer a partir de um olhar diferenciado. E eu acho que esse é um bom guia. É um bom guia. Eu acho trazer que... uma certa ingenuidade, uma ingenuidade crítica, a partir uma certa ingenuidade crítica na aproximação do objeto. Que eu acho que é uma tarefa complexa, mas me parece necessário nesse caso. Carol, fala aí, Carol. Essa parte da metodologia de pesquisa eu achei fantástica, justamente por conta dessa situação, né? Às vezes é uma situação muito peculiar, então exige a metodologia existente na época não se aplicava. Tanto é que no apêndice, quando eu estava me aprofundando mais na metodologia de pesquisa dela, ela até explicava, olha, existe isso, na época já existia isso e isso, porém, por conta da circunstância aqui, não se adequou, então eu criei um outro formulário, fiz outro tipo de perguntas, né? Então é tudo muito justificado. Eu achei isso muito interessante, até porque, se a gente parar para olhar é ótimo, né? Se a gente analisar, o trabalhador religioso também ele está fora desse núcleo. Então, talvez as perguntas, né, que daí eu acho que vai nessa linha que todos falaram, é justamente isso. Qual que é o tipo de pergunta que a gente vai fazer? Então, talvez toda a metodologia que exista hoje, não sei se pode ser que a gente tenha que fazer algumas adequações, né? Gente, tá muito rico, mas a gente precisa decidir. Semana que vem, vocês votam, vamos fazer uma democracia aqui, né? Vocês votam para Carol e eu, a gente continua e encerra no capítulo 2 e 3, que a gente teve algumas coisas para comentar, e provavelmente vai ser bem menos. Eu vou falar bem pouquinho, a Carol vai falar bastantão.
E aí depois, na sequência, a gente coloca o Rodrigo, se vocês também tiverem as agendas, porque eu coloquei cronograma, porque eu sei que todo mundo tem compromisso de sábado, familiar. No outro, daqui 15 dias, tudo bem para você, Rodrigo e Elielson, vocês conseguem estar aqui? Tranquilo? Então, tá bom. Então, Carol, a gente continua parte 2 semana que vem para gravar e ficar aqui também registrado. E, gente, eu vou falar que esse vídeo aqui depois a gente vai editar, vai colocar algumas coisinhas, só pedindo ajuda pelos universitários, né, e tudo. E eu só para finalizar, a gente só tem alguns nomes, né, para fazer entrevista, mas o Rodrigo tem outros que eu não coloquei ainda, tá, Rodrigo, lá. O que eu achei interessante, que ela pegou líderes e pegou pessoas não líderes. Isso também é uma coisa interessante para a gente. Se a gente puder ter pessoas líderes e não líderes, mais do trabalho religioso, de repente um seminarista, mas a gente tem 2 líderes aqui, né, escalados. Mas se a gente puder pegar pessoas não líderes, também é legal, porque acrescenta muito nesse nosso universo de análise, de desconstrução, de abordagem, primeiro exploratória, observatória, para depois entrar na mais, né, opinativa aí e tal, na mais crítica, né? Então, acho que eu gostei muito disso, sabe, Felipe? Que ela buscou pela reputação, não era porque a pessoa tinha um cargo também, né? Ela buscou por reputação e por falar de outras pessoas. Achei muito legal. No caso, a gente tem 2 líderes que já são nominados mesmo, né, Rodrigo? Já são mesmo, né, Carol? Já são tudo. Agora, se a gente depois puder contar com vocês para chamar pessoas não líderes, para ter essa outra olhar de perspectiva que ela também teve, acho que é extremamente rico para a gente aqui. A gente poder escrever os artigos, poder escrever as coisas, tá bom? Cíntia e Carolina, eu acabei me esquecendo, mas acho que foi o sono, tá? Parabéns pela apresentação, foi uma excelente apresentação, e tem um monte de perguntas aqui na minha cabeça, então por isso que eu acho interessante, de fato, a gente dar seguimento... Semana que vem. Exatamente. Tá. Então, gente, sábado que vem, das 8 às 9, estaremos aqui junto com vocês. E todos convidados aí para continuar lá com o núcleo nas atividades que vão ter, né? O Inês está perguntando, a gente já está atrasado aqui. Quem quiser ir lá participar, por favor, vão lá prestigiar, nem que seja por 1 hora, para a gente continuar fazendo as atividades lá pela núcleo, tá bom? Obrigada por todos, obrigada pela participação, pela colaboração, valeu, e até sábado que vem aí. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, hein? Tchau, Carol, obrigada. Sim, eu que agradeço.